Então, eu vejo que a IA ela tem um sentido geral para a sociedade, um sentido social, um sentido político. Por que político? É preciso que cada gestor tenha coragem suficiente de dizer: eu vou trabalhar com a IA, eu não tenho medo da IA, porque eu serei o controlador da IA. O robô que eu criar, ele não vai ter uma consciência e vai evoluir nessa consciência, e daí a pouco ele vai me morder ou vai me desobedecer, como Odisseia 2001, quando o tripulante pede ao robô que abra uma determinada porta para ele se salvar, e o robô: David, penso que não posso atendê-lo. É uma honra, uma alegria e muito orgulho e entusiasmo contar com a presença de dois ícones para a tecnologia, e eu não estou exagerando, eles são referências antes de serem ministros do STJ. Ministro Paulo Domingues, eu acompanho desde a sua agenda lá no TRF3, não só patrocinando as iniciativas, mas liderando e construindo pontes, né, para toda a estratégia do processo judicial eletrônico, e o ministro Afrânio também fazendo a diferença como desembargador no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então, muito obrigado pela agenda de vocês, muito obrigado pelo apoio à causa dessa evolução tecnológica, e eu tenho certeza que vocês ficarão surpreendidos pela capacidade, pela dinamismo e pela visão que essas duas referências têm aí diante desse novo cenário da justiça brasileira, que é um cenário de oportunidade de transformação digital a partir da tecnologia. E para falar de um tema tão importante quanto as conexões da inteligência artificial com o direito. E a gente vai começar com o ministro Afrânio, depois o ministro Paulo Domingues, e ao final a gente vai bater um papo aqui, né? Responder algumas perguntas. Então, o ministro Afrânio quer falar da tribuna? Por gentileza. Bom dia a todos. Alegria estar no Expojude, para mim, o maior evento nessa área de tecnologia. E obrigado pelo convite, Piccoli. Nós já estamos juntos desde 2014, né, quando o Piccoli ainda integrava o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Naquela época já conversávamos e eu procurava aprender com ele e continuo aprendendo e tentando aprender até hoje. Muito obrigado. Meu prezado colega, um irmão que a vida me deu, Paulo Sérgio, este sim conhecedor de tecnologia. Eu digo que, de todos que estão aqui nesse ambiente, certamente sou o que menos conhece de tecnologia. Não tenho dúvida, e não estou falando isso só para receber elogios graciosos, não. Agora, com certeza, estou dentre aqueles que, eu sou um daqueles que sabe pedir tecnologia para aplicação naquilo que é a minha única atividade de vida, que é ser juiz. Então, é essa um pouco da tônica, Piccoli, que eu gostaria de trazer, principalmente nesse ambiente que é de inovação. Eu tenho aqui o desembargador André Leite Praça, que é o superintendente de informação de informática do Tribunal de Minas, juiz Gandra, juiz Guedini, meu auxiliar no STJ, e também me auxiliava durante a minha jornada como desembargador do Estado de Minas. Eu costumo dizer, assim como meu pai, que para divertir, comer, chama-se uma vez só. Para trabalhar, a gente tem que insistir muito. Então, o que eu penso de tecnologia de informação é evitar aquele excesso de trabalho que nós temos, além daquilo que a cognição humana nos reserva nos casos especiais, né? Então, se nós lembrarmos que IA não é um termo novo, eu ouço muito em eventos, IA é um termo novo. Não, já na década de 40, na década de 50, nós conversávamos sobre IA. Nós temos aqui representantes do Google, que já usa o Elastic, por exemplo, que é uma forma de IA.
o Facebook, com a publicidade e a marcação de fotos, a Microsoft, a Apple, né, alimentando assistentes digitais, e, mais amplamente, nós temos que preparar, para além daquilo que cotidianamente em nossa vida acontecerá, por exemplo, para os carros autônomos, como nós já temos em casa. Hoje, pela manhã, eu levantei, o café já estava pronto, porque a cafeteira, minha mulher me ensinou a usar a tecnologia da cafeteira e já estava pronto. Tinha uma panqueca que também já estava quentinha. Então, tudo isso são inovações que, há uns anos atrás, nós não tínhamos. Minha avó era índia, e ela contava que o pai dela dizia que, numa determinada época, alguém ia conversar com outro, olhando um pedaço de caixa de madeira, e o outro estava dentro da caixa de madeira. Nós estamos conversando de 1890, 1900, porque ela morreu aos 112 anos de idade, né? E por que eu trouxe essa figura? Eu lembro, quando o Piccolo me convidou, eu falei, nada mais atual do que os Flintstones, né? Olha bem para vocês verem, um carro de última geração, dos anos 60, nós assistíamos isso na televisão, em preto e branco, mas o pezinho dele no chão é que era o motor, né? Então, eu quero fazer uma comparação de que isso pode ser um hard, pode ser um equipamento, pode ser um instrumento que não está sendo bem utilizado por nós. O presidente do tribunal que me antecedeu, eu não lembro o nome, porque eu não estava quando ele foi apresentado, falou sobre a evolução, e é isso que eu quero dizer. Aquilo ali são máquinas minhas. Uma máquina de 80, uma de 60, que era do meu sogro, depois veio uma de 85, que é a minha. Isso foi uma revolução. Aquela máquina ali, ela repetia mais ou menos 50 caracteres em 1985. Não mudava, evidentemente, né? Depois, em 1990, eu comprei aquela outra ali, que já repetia 200 caracteres. Então, como juiz, era uma beleza, homologar partilha, homologar inventário, homologar separação judicial, era tudo nesse tipo de coisa. Depois, em 1990, já na comarca de Contagem, eu comecei a usar aquele famoso computadorzinho, que a tela era verde e as letras eram amarelas. O que eu quero dizer? Quero dizer, Piccolo, rapidamente, que nós estamos numa época de transformação, que não é só a transformação na tecnologia para aplicação, no nosso caso, no Poder Judiciário, é para a transformação de vida. Acho que estamos na época em que o ser humano vai ter a oportunidade de definir o que ele quer para continuar sendo humano e desenvolvendo as suas habilidades humanas e aquilo que o ser humano quer como assessoria, como ajuda, como um coadjuvante nas atividades do dia a dia. Hoje de manhã eu saí de casa, minha mulher me ligou, falou, não esqueça de ligar o robô. Eu fui lá, liguei o robozinho, e ele está fazendo a limpeza lá em casa, né? Eu entendo, eu sei o que é a tecnologia que está embarcada ali? Não, eu sei muito pouco da tecnologia. Em 1990, nós nos deparávamos, em Minas Gerais, com um excesso muito grande de trabalho, né? Muito grande. E criamos uma forma, através de formulários que eram repetidos pela matricial, de fazer a mesma decisão para os processos correlatos, iguais. Eu estava numa vara que era de fazenda, então os processos eram muito repetitivos, e conseguimos uma boa produção. Fui para a vara de fazenda em Belo Horizonte, em 1997. Aí, sim, eu vi o que era a multiplicidade de recursos, de ações, contendo o mesmo pedido em relação a um determinado direito. E aquilo, às vezes, era repetidamente digitado pelos assessores, pelos funcionários da secretaria. Aí eu comecei a saber pedir o que era bom para mim como juiz. Chamei um pessoal da área ainda inicial de tecnologia e eu disse, olha, eu já conheço os dados estruturados, que são os dados da capa do processo, a comarca, o ano, o número das partes, o nome das partes e a titulação da matéria que está ali dentro, a classe processual, a natureza daquele pedido. Então, eu preciso de algum elemento, já dentro da tecnologia da informação da época, nós estamos falando de 97, por aí assim, que me ajudem a
repetir as decisões, para não ter que ficar repartindo. E um funcionário do Tribunal de Justiça, uma funcionária, ela elaborou uma caixa de textos, aquelas do Word normal, caixa de texto, e aquele programinha já importava, pelo número do processo, esses dados estruturados da capa. E aí a vara de fazenda foi uma beleza, porque eu tinha lá 60%, 70% de processos repetidos e eu decidia dessa forma. Num curso de formação de magistrados, eles ficaram comigo uma semana e reservamos o último dia para sentenciar. Eram 28 alunos. E eu separei aproximadamente 250 processos, me lembro bem, para sentenciar, e falei com eles, hoje vocês vão entrar aqui no meu gabinete, na parte prática, e vocês vão sentenciar 250 processos. Tem um juiz, um dos juízes de informação, ligou para o desembargador Badicuri, falou, desembargador, tem um sujeito doido aqui. Ou então ele está querendo explorar a mão de obra dos novos juízes, porque ele está dizendo que nós vamos ter que sentenciar 250 processos. E o Badicuri me ligou. Afrânio, você é doido? Sentenciar 250 processos, os meninos estão começando, cada um vai ter que dar 10 sentenças no dia. Falei, presidente, fica tranquilo, isso aqui... Ó, vou autorizar, só fica aí quem quiser, os outros podem ir embora. Ele falou para mim, perfeitamente. Dos 28, 3 ou 4 ficaram. Por incrível que pareça, mulheres. Lembro bem. Os homens foram todos embora. Ficaram. Aí o que nós fizemos? A sala de lanche, no 4º andar do prédio do Fórum Lafayette, a sala do lanche era do outro lado da minha porta, assim. Aí nós tínhamos 4 computadores com aquelas impressoras matriciais, lembra? Tá? Chamei elas e falei, olha, cada um, por gentileza, vem aqui, vocês vão decidir esse tema, você vai decidir esse, você vai decidir esse. Claro que eu já tinha colocado o padrão ali, e elas deram o ESC. No ESC, a máquina começou a funcionar, a impressora. Falei, vamos tomar café. Fomos para lá, tomamos café. 1 hora e pouco, a escrivã chegou e falou, olha, está tudo pronto, já está só assinar. Naquela época tinha que assinar na mão. Então, veja bem, eu acredito que esse foi o primeiro momento que eu usei o que nós podíamos chamar de tecnologia de informação, mas na automação para poder repetir um padrão. Então, o que eu vejo, e que está muito avançado, é essa questão. Chegando ao tribunal, em 2012, de 2011 para 2012, o número de processos no Tribunal de Minas era muito grande. E eu era adjunto à primeira vice-presidência. E começamos a pesquisar sobre processos repetidos no tribunal. Eram processos ainda físicos, porque nós só digitalizávamos os processos que mandávamos para os tribunais superiores. Né? Mas, quando eles voltavam, nós não tínhamos ainda como guardar digitalizados. Então, era muito tacanho, muito no início. E fizemos um encontro, está na internet, depois procurem, Carta de Aracaju, 2011, encontro dos gestores de tribunais de justiça, e nós levamos a ideia de que nós precisávamos concentrar o julgamento nos recursos repetidos, com matérias repetidas. Estou falando de 2011. Né? Isso foi aprovado, o ministro Carlos Aires Brito depois levou para várias outras instâncias, né? E mudamos o regimento interno, o André está aqui, o desembargador André, mudamos em 2012 e inserimos no regimento interno do tribunal, o que hoje está mais ou menos ali no artigo 55 e no 930, dizendo que os processos com o mesmo pedido, mesma causa a pedir, têm que ser jungidos e julgados simultaneamente. Para quê? Segurança, celeridade, isonomia, mas, principalmente, para não desperdiçar mão de obra com aquilo que é meramente repetitivo. Né? Nós precisávamos de algumas ferramentas, e aí os servidores do funcionário criaram primeiro o Ágil. Você lembra? O que é o Ágil? Um robozinho, que é um 007, e ele prescrutava todas as varas do interior, e ele olhava o desvio de padrão das naturezas, das classes, das demandas. Então, ele encontrava, por exemplo, como uma determinada empresa de fornecimento de algum serviço público, que, numa determinada época, houve um aumento muito grande de distribuição de ações contra aquela empresa. Então, nós já detectávamos que ali poderia ter algo que poderia ser jungido e julgado conjuntamente. Eu gosto de dar um caso
o Vitor Trócilo, da comarca de Muriaé, ele julgou 3.200 processos com esse mesmo pedido, usando essa tecnologia já em 2013, 2014. Mas o ratinho ele só via os dados estruturais, que é o da capa do processo, né? Aqueles ficam Nós precisávamos dos dados não estruturados, que são aqueles que têm pertinência com o conteúdo das peças processuais. E aí o Piccolo acompanhou isso de perto. Em 2015, nós criamos o radar. O radar, sim, ele ia dentro da peça, lia a peça, e não só lia a peça, através de um elemento de procura, o Elastic, ele jungia, ele tratava os dados, agrupava os dados e apresentava uma solução de conjuntos para aqueles dados serem julgados. E, com isso, nós passamos a ter uma visão eletrônica daquilo, da virtualidade daquilo que estava materialmente dentro do processo. E pudemos aplicar com muita tranquilidade o dispositivo do nosso regimento interno. E depois o que veio no Código de Processo Civil. À guisa de exemplo, e sem querer falar que o Tribunal de Minas esteve à frente, nada disso, porque todos nós caminhamos mais ou menos para e passo. Quem é da área jurídica aqui, principalmente dos tribunais, vai lembrar que nós tivemos em Minas Gerais um único fato que gerou aproximadamente 300 mil ações, que dizia respeito a cada individualidade de cada servidor público do Estado de Minas Gerais, chamado 3.2 do IPSENG. Pesquisem isso aí depois, joguem 3.2 do IPSENG e joguem o meu nome, joguem Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Meu nome, porque eu era o primeiro vice na época, né? Então, o que nós fizemos com isso? Assim que o Supremo definiu pela inconstitucionalidade daquela imposição e o STJ definiu a forma de como devolver, nós elaboramos um padrão e esse padrão foi replicado em todos os recursos que estavam no tribunal, autorizados pelo relator. Aquele relator que não autorizava, a primeira vice não podia fazer. Mas a primeira vice tinha aproximadamente 132 mil recursos para fazer a admissibilidade ou a inadmissibilidade, dependendo do que era a situação. E eu me lembro que, na época, eu convidei os colegas desembargadores para que fossem assistir o julgamento desses 132 mil recursos, né, da admissibilidade. E uns 4 ou 5 apareceram por lá, e eu escolhi um que não entendia nada e tinha o maior medo de tecnologia, Alberto Henrique, que hoje está aposentado. Alberto, clica aqui para mim, por favor. Ele clicou. Aí eu esperei uns 10 segundos, né, 15 segundos, para ele não falar que já tinha tudo julgado. Falei, olha, estão julgados X, um número muito alto de recursos. Ele ficou espantado, né? Então, o que eu fiz? Eu só usei aquilo que nós tínhamos que chamava de inteligência artificial para que, a bem do meu serviço e para que eu trabalhasse menos. Eu costumo dizer que eu não gosto de trabalhar muito, eu gosto de trabalhar o suficiente e o necessário. E eu vejo a tecnologia da informação nessa ordem. É algo que vai nos ajudar. E é algo que nós não podemos ter medo. Por quê? Porque nós estamos numa fase de transição de humanidades, em que nós estamos de um lado de um precipício para dar um pulo e alcançar outra borda. Se nós não alcançarmos, nós vamos ficar no mundo passado, no mundo tacanho, no mundo do material, no mundo do físico, enquanto a sociedade se desenvolve como efetivamente ela tem que se desenvolver. E foi dito aqui hoje que toda mudança traz insegurança. Quando falamos em AI, a primeira vez que eu toquei nessa automação, os servidores do tribunal falaram, nós vamos ser mandados embora. Aí eu fiz uma palestra que é um pouco maior do que aqui, porque era interna do tribunal, e eu dizia, não, nós vamos dar um salto para o futuro. E as atividades que hoje vocês fazem, mecânicas, como se fosse só uma máquina, um hard, nós vamos buscar um software, que seria já um sistema, algo que nos ajudasse a melhorar na nossa função. E aí nós fizemos, por exemplo, a taquigrafia digitalizada. Ao invés dos taquígrafos ficarem ali, né, gravava-se a fala do advogado e aquilo já era convertido em texto. Então, diminuiu o trabalho da taquigrafia, mas elas foram usadas como gerentes operacionais das salas de julgamento, que não existia ainda.
no tribunal. Então, a cada porta que se fecha, inúmeras outras abrem, principalmente nessa questão da tecnologia. Nós não podemos ficar com medo. Temos medo? Temos. Por quê? Faz parte do nosso imaginário, desde pequeno. Quem aqui, por volta aí dos 12, 13 anos, que não foi assistir Frankenstein, e a menina não segurou na mão do menino do lado, ou o menino procurou segurar na mão do menino do lado, porque aquilo lhe dava medo. Por quê? Ele era um robô. Se analisarmos bem, ele era montado, pedaços, uma espécie de robô. E nós não sabíamos se aquele robô poderia, por exemplo, nos agredir, nos comer. E muito disso eu ainda vejo até hoje no Poder Judiciário. Um medo além daquilo que seria a cautela. A cautela nos prepara para os eventos futuros. A cautela nos faz tomar cuidados e precauções para que aquilo não nos surpreenda, que esgotemos as possibilidades de erro. Mas, principalmente, quando nós temos a ver com a ética que se quer colocar nas máquinas. Eu costumo dizer, quando eu falo sobre isso, que, de certa feita, na comarca de Uberlândia, um advogado chegou, isso em 1984, eu era advogado lá, e um outro advogado chegou, abriu um processo, tinha uma nota promissória, pegou a nota promissória e comeu. Comeu a nota promissória. Foi um ato de moralidade? Foi um ato que a ética agasalharia? Não. Então, tanto no mundo material quanto no mundo imaterial, que é esse que nós estamos tratando, a ética tem que ser permeada e depende de nós. E, principalmente, na IA. Né? Se nós lembrarmos aqui, por exemplo, já pegando os exemplos negativos, mas os Estados Unidos já usaram o Compass para fiscalizar aquelas áreas onde maior criminalidade acontece. Né? E aí veio algo inusitado a nível de informação, porque a inteligência artificial disse, olha, as pessoas com aquelas características daquela área têm tendências à reincidência. E isso gerou uma série de problemas discriminatórios com aquelas pessoas que tinham as mesmas características físicas, mas moravam em outro lugar. Agora, por isso, teve que parar o programa? Não. Evoluiu-se e foi se adaptando, né? Que é o que acredito que nós tenhamos que abordar já partindo para o finalmente. Então, eu vejo que a IA ela tem um sentido geral para a sociedade, um sentido social, um sentido político. Por que político? É preciso que cada gestor tenha coragem suficiente de dizer, eu vou trabalhar com a IA, eu não tenho medo da IA, porque eu serei o controlador da IA. O robô que eu criar, ele não vai ter uma consciência e vai evoluir nessa consciência, e daí a pouco ele vai me morder ou vai me desobedecer, como Odisseia 2001, quando o tripulante pede ao robô que abra uma determinada porta para ele se salvar, e o robô, David, penso que não posso atendê-lo. Então, o robô teve ali um discernimento para o qual ele não tinha sido programado. Então, eu citei ainda há pouco o carro autônomo. Nós vamos chegar num momento que, será que o carro autônomo vai ter a ética de ele escolher se ele vai bater no muro ou se ele vai cair dentro do córrego? Se, ao cair, ele vai abrir a porta, abrir os vidros para que o ocupante possa sair de dentro das águas? Ou se ele vai deixar o airbag inflar? Isso vai depender de quem? Vai depender daquilo que Wilhelm Flusser, um filósofo tcheco, que no final da década de 40 e no início da década de 50, ele já estudava o poder das imagens segundo a telemática, ou seja, aquilo que pode ser convertido em matemática. Né? Então, é aquilo que nós vamos colocar como a nossa ética dentro da tecnologia que nós criaremos dentro dos nossos robôs que nós usaremos para o nosso dia a dia. M. Webb, né, uma futuróloga, ela já disse isso, que o smartphone, mesmo agregando vários outros aparelhos, como GPS, câmeras, etc., eles já estão praticamente
obsoletos. Então, veja bem, estamos falando de algo que é uma inovação muito grande para nós, né? E que levarão vantagem àquelas companhias que souberem descobrir, extrair e refinar as informações gerais. Por isso que hoje nós temos essas preocupações. Quem tem bancos de dados, como o do Poder Judiciário, por exemplo, que tem uma parte que é de sigilo, tem uma parte que diz a interesses pessoais, de poder ter um sistema de segurança, né? E é aquela briga de gato com rato. Aqueles que querem entrar no sistema para retirar indevidamente certos dados, aí vem ao contra-ataque. Nós criamos os nossos sistemas de defesa exatamente para proteger aquilo. E aí nós vamos continuar rumo ao futuro, porque, senão, nós ficaremos parados, ficaremos estagnados, né? Então, nós temos em IA, para aqueles que entendem aqui, eu não entendo, mas é um ponto que eu quero colocar para discussão. Um primeiro ponto, que é o domínio do conhecimento. Só pode trabalhar com IA quem tem conhecimento de IA, quem tem conhecimento de tecnologia. Por gentileza, nas suas empresas, nos seus tribunais, não escolham só porque a pessoa é boazinha, a pessoa é risonha, a pessoa é ética, a pessoa é cordata, ou então se torce para o Bahia, se torce para o Fluminense, se é o Felizardo de torcer pelo Cruzeiro. Aliás, eu estou vindo de amarelo, porque, em homenagem à seleção brasileira, eu nunca vi a seleção brasileira fazer tantos gols como ela fez ontem, né? Então, isso é uma homenagem. Mas, enfim, o fato é o seguinte: quem trabalha com IA, os senhores que são presidentes de tribunal, tem que ser pessoas, primeiro, com pensamento voltado para o futuro, para acompanhar o desenvolvimento social. E, segundo, tem que conhecer do rosário. Se não conhecer do terço, não vai se rezar o terço. É verdade? E o segundo ponto, de práticas. Prática. É preciso que, ao conversar em IA, com o pessoal de IA, esteja alguém do lado que saiba o caminho do processo. Nós só conseguimos alguma evolução quando unimos informática com a parte dos escrivães de processo. Porque aí um conversava dizendo o que era necessário e o outro via a ferramenta que podia atender. Se não houver essa humildade interna corporis, de cada um saber que é a soma do conhecimento que se chega ao desenvolvimento efetivo das tecnologias da informação e que os louros serão colhidos por todos aqueles envolvidos, a coisa não anda. É preciso que haja essa congruência de inteligências, né? E, segundo, também já foi dito, terceiro, já foi dito aqui, será que a inteligência artificial ela vai nos sobrepor? Ela vai se evoluindo, e ela vai evoluir tanto que vai passar a pensar melhor do que nós, vai passar a ser criativa, né? Como nós estamos vendo tantas discussões, pode até ser que sim, mas eu, particularmente, ainda não conheço algo nesse sentido. Então, o que nós temos hoje, e eu acho que temos que explorar muito, é essa capacidade de unirmos hard e software para atender às nossas necessidades. Só isso já justifica e já faz uma grande diferença. E essa tecnologia ela vai otimizar as atividades, vai dar maior produtividade, maior celeridade, maior segurança, menor custo, menor preço e melhor qualidade laboral. E o que eu queria dizer, então, por fim, olha, esse, será que está em branco? Deixa eu ver o próximo. Onde vem? Ah, sim. O dia que qualquer um dos senhores quiserem fazer uma sessão de tortura com alguém lá das empresas ou dos tribunais, me chamem, porque essa palestra aqui ela dura mais ou menos 1h30. Aí escolham todos aqueles que precisam ser castigados e mandem para a palestra, que eu vou falar durante 1h30 sobre esses temas. Mas eu queria, já terminando, viu, Paulo Sérgio, é que, ao jungir tecnologia com a nossa processualidade, eu sou fã do atual Código de Processo Civil. Não me falem mal do atual Código de Processo Civil.
nós não conhecemos o Código de Processo Civil, nós não estudamos o Código de Processo Civil. Me levante a mão aqui quem já, numa causa complexa, envolvendo duas grandes empresas privadas, com atos muito complexos, que chamou as duas partes e disse, olha, vocês produzirão as provas que vocês têm que produzir, cada uma, e me apresentarão ao final, inclusive marcando prazo entre vocês para que cada um cumpra a sua tarefa. Quem de vocês da área jurídica já fez isso aqui? Ninguém, né? Por quê? Ninguém leu o artigo 192 do CPC que possibilita isso. Então, eu vejo até hoje, chegando no STJ, pessoas lá quebrando a cabeça lá nos tribunais inferiores, no primeiro grau, por certas matérias que o juiz nem tem afeição, e partes poderosamente ferramentadas discutindo. Então, como não conhecemos que hoje o nosso legislador nos brindou com algo que só o Brasil tem. Nós temos a possibilidade do juiz de direito ou o juiz federal de conectar para julgar conjunto as ações idênticas, está lá no artigo 45 com 55, ações com o mesmo pedido, mesma causa de pedir, têm que ser julgadas pelo primeiro juiz que recebeu aquela causa em distribuição aleatória, o juiz natural. E não é só dentro da comarca, não. O Código de Processo Civil não fala dentro da comarca. Ele fala pelo primeiro juiz com competência. Pode ser um juiz da comarca da capital que vai julgar uma demanda para todas as outras comarcas. É preciso evoluir. Senão, não tem jeito. Mesma coisa, quando julgados IAC e RDR, para que cada desembargador ficar fazendo os votos daquilo ali? Por que não o órgão de inteligência dos tribunais, que é a primeira vice-presidência, ela puxar essa responsabilidade, ela já edita os padrões e submete ao desembargador para que ele faça os traços pessoais, já que, como é de cumprimento obrigatório, ele não pode decidir diferente. Compreendeu? Então, por que não fazer isso? É preciso assumir a responsabilidade, principalmente os presidentes de tribunais, porque senão nós ficaremos passados. E o mesmo acontece no STF, no STJ. Pasmem os senhores que nós conversamos sobre aplicar o artigo 930 do CPC, que já vai para 10 anos, agora, 2 semanas atrás, quando Paulo Sérgio e eu nos reunimos para conversar sobre isso, e o presidente Herman autorizou que nós estudássemos essa matéria. Então, é isso que eu penso de inteligência artificial, que, para mim, é uma automação e que vai nos ajudar a trabalhar menos, a gastar menos, a ser mais ecológicos, porque não vamos gastar tanto papel, tanta coisa para ficar... Né? E, enfim, nós vamos chegar naquilo que todos nós queremos. Claro que a maioria aqui não lembra disso aí, porque foi da década de 60, né? Mas lá já se conversava. Olha lá na televisão, né? O que nós fazemos hoje, isso é de 1960, né? Já voávamos, né, num disco voador a jato, enfim. É isso que eu acho que a tecnologia da informação vai nos trazer, é isso que eu acho que nós vamos conseguir alcançar. Mas é preciso responsabilidade, cautela, mas principalmente boa vontade, autoridade e política de gestão de processo segundo a inteligência artificial. Muito obrigado a todos. Sensacional. Agora a missão do ministro Paulo Domingues, por gentileza, pode passar para o púlpito. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Muito bom dia. Falar depois do ministro Afrânio não é nada fácil, porque começar uma apresentação com os Flintstones já é muito bacana, mas terminar com os Jetsons é um golpe baixo até, né? Quero cumprimentar a todos, eu fazendo a pessoa do Piccoli, a quem também acompanhamos já há tantos anos, né, Piccoli? Desde a primeira instância, e é muito bacana ver o crescimento do seu trabalho, ver o crescimento do evento e de tudo aquilo que você tem realizado em prol do desenvolvimento da tecnologia no setor público, especialmente no judiciário. A gente fica orgulhoso de ver isso. Meu querido amigo Afrânio, que realmente
as coincidências da vida fizeram com que nós nos aproximássemos ali no tribunal, com esse interesse comum de fazer as coisas melhorarem, né? Nada mais é do que isso que a gente faz, né? Nós não... Eu não sei por ele, mas eu não entendo de tecnologia, mas sou um entusiasta pelo tema e um entusiasta por fazer as coisas melhorarem. E a gente, creio eu, que é isso que move, né, as instituições, a gente querer melhorá-las. E é assim que a gente vai melhorar a vida das pessoas que lá trabalham e a vida das pessoas que são os destinatários do nosso trabalho e das nossas decisões, não é, meu amigo? Ele vem em homenagem de amarelo, em homenagem à seleção, então eu vou dizer que eu vim de azul em homenagem ao cruzeiro dele. Não foi bem isso, mas tudo bem. Eu notei que na apresentação do Afrânio tinha ali os slides com vermelho, branco e preto, o que me deixou muito contente, né, como bom São Paulino. Ele falou tanto do Tribunal de Minas Gerais, eu vou aproveitar, vou cumprimentar aqui os estados que são um pouco da minha origem, que eu sou oriundo do TRF da Terceira Região, então cumprimentar especialmente os amigos de São Paulo e do Mato Grosso do Sul, né, que estão aqui presentes, e que são locais onde também há um grande entusiasmo pela inovação e pela tecnologia. Teria um monte de coisas para apresentar, e eu procurei resumir também bastante, tratarei especificamente um pouco sobre os sistemas de AI judiciário e vou trazer algumas ferramentas que o Superior Tribunal de Justiça está utilizando e desenvolvendo, né? Falar um pouquinho das preocupações que temos com isso e, se pudermos ter tempo, discutir um pouco sobre essas questões que dizem respeito à tomada de decisão por intermédio de sistemas de IA. Tá? Bom, mais de uns 12 anos atrás, nós tínhamos juizados especiais federais da Terceira Região já informatizados desde o início, mas ainda não o processo tradicional, das varas tradicionais. E aí, um dia, eu estava passando na minha secretaria e vi essa cena. Falei, o que é isso aqui? Falei, a funcionária saiu de férias e deixou esse processo que ela queria que a outra tomasse conta, que era muito importante esse caso. Então, ela pegou e deixou assim para chamar atenção, com um bilhete. Olha, por favor, dá uma olhada nesse processo. Falei, isso aqui já é o nosso primeiro processo eletrônico. Né? Olha que bacana que é isso daí, né? É bem sintomático, né? Ver como a gente evoluiu isso de tantos anos atrás para agora. Eu sempre apresento essa foto, que para mim ela é muito sintomática do processo evolutivo que a gente veio desenvolvendo, né? Nos últimos anos, muitos lugares no mundo todo têm trabalhado para tentar lidar com automação, com inteligência artificial no âmbito do Poder Judiciário. Vocês sabem como isso está se desenvolvendo. Eu não vou entrar em detalhes para não entregar que eu não entendo nada do assunto, mas eu vou dizer que é por falta de tempo. O fato é que, em todo lugar, as pessoas não estão sabendo ainda como agir em relação a essa massa de informações que a gente tem em mãos e o que a gente pode fazer com isso. Todo mundo sabe que dá para fazer tudo, todo mundo sabe que dá para pegar e colocar tudo ali e sair com a decisão. Mas a gente ainda não quer pensar nesse tipo de consequência, nesse tipo de modus operandi. A gente quer saber o que a gente pode fazer com isso para ajudar ao trabalho humano que a gente tanto valoriza, que a gente tanto entende e sabe como ele é relevante. Sabe como ainda não é possível se ter as nuances de tomada de decisão, né, que o engenho humano ele possui. E não dá para conseguir delegar esse tipo de coisa, e não sabemos se e quando vamos querer fazer isso. Final de 2023, há menos de um ano, a Grã-Bretanha editou este guia para a utilização de inteligência artificial nos tribunais. Este guia, basicamente, ele é pequeno, e ele diz basicamente, olha, o que dá para fazer e o que não dá para fazer. Então ele fala assim, olha, dá para vocês fazerem pesquisa, dá para vocês fazerem algumas análises, mas atenção, não usem isso para pesquisar jurisprudência. Não usem isso para fazer minutas de decisão. Não use isso para nada que exija, ou que possa surgir, ou que possa direcionar o trabalho, né, dar um viés
para o trabalho que será realizado. E ele se preocupa em trazer algumas ferramentas, alguns critérios, algumas dicas para a identificação de petições feitas por inteligência artificial. Por exemplo, olha, nós estamos falando da Grã-Bretanha. Atenção, se utilizar muitas expressões que são do inglês norte-americano. Atenção, pode ser IA. Olha, decisões estrangeiras. Pode ser IA. E dá dicas nesse sentido. Nós estamos falando de inteligência artificial no judiciário, beleza, mas a gente tem que tratar disso não só sobre como vamos utilizar a IA no nosso trabalho de decisão, mas também na identificação de peças feitas por IA, que já são uma realidade. Né? E como nós vamos lidar com isso. Não só para identificar aquilo que todo mundo fala de jurisprudências inventadas, por exemplo, em IA, mas como vamos identificar litígios de massa, por exemplo, surgidos a partir da utilização de inteligência artificial. É uma questão sobre a qual nós precisamos conversar e vamos ter que aprender como lidar. Né? No nosso judiciário, desde 2020, o CNJ trouxe a Resolução 332, né, trazendo princípios ou referências de respeito a direitos fundamentais, de não discriminação, publicidade e transparência, governança e qualidade, segurança, o controle do usuário, pesquisa, desenvolvimento e implantação de serviços de IA, prestação de contas e responsabilização. Então, aí, princípios que o CNJ já estabeleceu para o desenvolvimento das ferramentas de IA. Determinando também que todos os tribunais tivessem uma comissão de validação da ética utilizada nos sistemas de inteligência artificial que estavam sendo desenvolvidos, né, e continuam, né, se desenvolvendo. No ano passado, o CNJ fez essa pesquisa do uso de inteligência artificial no Poder Judiciário brasileiro e os resultados saíram agora, em meados deste ano. Essa pesquisa do uso de IA, ela trouxe resultados bastante interessantes. Para que são utilizadas as mais de 140 ferramentas de IA que foram identificadas no Judiciário brasileiro? Essas 140 ferramentas de IA são utilizadas fundamentalmente para essas atividades aqui. Busca de casos similares, classificação de documentos, automação de documentos, indexação de parte de documentos digitalizados, sugestão de movimentos, padronização de legislação e jurisprudência, consulta à legislação, identificação de litigância predatória, sumarização de documentos, predição de atos de magistrados. Principalmente são esses objetivos. A gente tem uma grande massa de dados e temos que encontrar, repito, o que fazer com isso, como podemos utilizar isso para melhorar o nosso dia a dia. Guardem esse número, 69 e 66, tá? Para busca de casos e a classificação de documentos. Vou voltar nesse assunto daqui a pouco. Para que isso? Ora, a quantidade de processos distribuídos no nosso Poder Judiciário só aumenta, a produtividade também. A gente tem que comemorar que a gente julgou um monte de processos, né, que a gente baixou um monte de processos, mas não adianta, a gente está perdendo. 30 milhões de processos julgados em 2022, 29,5, né, em 21, mas 28 é que foram baixados. Né? No ano passado, em 23, 35 milhões de processos baixados, mas 35,3 ingressaram. A quantidade de processos, de casos pendentes, ela só aumenta. Né? Ela só aumenta e não dá sinais de que vá diminuir. Né? Então, precisamos saber como lidar com isso, não há como fingirmos que não precisamos de ferramentas novas nesse sentido. Tá? No Superior Tribunal de Justiça, a mesma coisa. Tá? As decisões terminativas só aumentam. Tá? Só aumentam. Né? Não há um sinal de diminuição da quantidade de processos que se vai
baixar. Né? A quantidade de recursos julgados só aumenta ano a ano. Tá? Porém, se está conseguindo obter uma grande diminuição do tempo médio até a primeira decisão terminativa. E isso também graças à utilização de ferramentas, tanto trazidas pelo novo CPC, por quem eu não sou tão apaixonado ainda como o ministro Afrânio, né, talvez ainda estejamos num processo de aproximação, né, mas que tem ferramentas de ações coletivas, de precedentes, que realmente nos auxiliam na tomada de decisões. Então, o tempo médio até a primeira decisão terminativa do STJ se está conseguindo fazer diminuir. O meu gabinete, a gente faz isso. Eu ingressei lá no finalzinho de 22, efetivamente iniciando o mesmo partido começo de 23. Tínhamos um tempo médio de tramitação dos processos de aproximadamente 1.000 dias. Depois começou, no final de 2024, estávamos em 800, estamos em 500 agora, pretendemos fechar em 400 até o final do ano. A redução de acervo, não conseguimos grandes resultados, mas pelo menos na idade do acervo já estamos conseguindo uma boa melhora. Tá? E também com ferramentas de IA. E, falando um pouco dessas ferramentas de IA, o material produzido pela Assessoria de Inteligência Artificial do STJ, que eu vou apresentar a seguir, é bem interessante também isso. O tribunal tem um setor separado. O setor de IA é separado do setor de TI, ele é diretamente ligado à presidência. Aí esse material que eles produziram mostra algumas das ferramentas que estão sendo trabalhadas lá. O Atos, os senhores todos já ouviram falar, é o principal modelo, já foi lançado em 2018, é um dos primeiros projetos baseados em IA 100% aqui na Justiça Brasileira, e já há, nesse trabalho, mais de 40 órgãos a quem já foi repassado o conhecimento para a utilização. Né? Ele foi formado no início a partir da leitura de 300 mil a 330 mil acordos, mais ou menos, com 1.000 leituras diferentes pela máquina, com grandes resultados em termos de aprendizado. Tá? Desenvolvido internamente pelos servidores da STJ, com um grande grau de sucesso, como muitas dessas ferramentas desenvolvidas por todos esses tribunais que trabalham com IA no país, desenvolvidos internamente. Né? Nós temos um corpo muito qualificado. Os senhores sabem como funciona o Atos, fundamentalmente nessa busca de documentos similares, fazendo uma comparação dos processos, apresentando qual é o grau de similaridade entre eles, circundado em vermelho, né? E apresentando qual é essa similaridade, e em seguida ele faz o agrupamento destes processos. Aqui vocês têm nessas colunas, né, quais são os tipos de precedentes, as quantidades de processos agrupados em cada tema. Isso facilita a identificação e a gestão do acervo por cada gabinete. Muitos tribunais têm ferramentas semelhantes, né, e essa tem tido um grande grau de sucesso, né, dentro do STJ. O movimento processual é um outro projeto com um objetivo de sugerir, a partir do conteúdo de uma decisão, já qual vai ser o próximo movimento processual. Então, a ideia é verificar, a partir do andamento anterior, do conteúdo do documento, o que se vai fazer a partir daquele momento com aquilo. Né? Outro é um desenvolvimento a partir do Atos, o conhecido como Atos Tribunais, feito para quê? Para que se possa analisar espécies de casos que estão chegando, e antes que esses casos se multipliquem de uma maneira que se perca o controle, se possa identificar ali a possibilidade de formar teses ou de afetação antes que haja um grande congestionamento e se possa otimizar, então, o processo decisório com maior eficácia, né, nos tribunais. O projeto desenvolvido também a partir da leitura da base de dados, feita a partir do Codex, né, do CNJ, e que estão disponíveis já muitos processos de vários tribunais, mas não de todos ainda. Isso está sendo ampliado rapidamente. Tá? Leitura é descomunal. A leitura da quantidade de documentos desse projeto é descomunal. A quantidade de processos
e de documentos carregados, na casa de bilhão. Né? Então, isso é uma outra massa de dados bastante significativa, cuja utilização pode ser potencializada para várias outras finalidades, né? Para várias outras finalidades ao longo do tempo. Tá? Esse sistema de admissibilidade prévia, que também está sendo utilizado, é com outro objetivo, de auxiliar os tribunais de segundo grau, a partir da identificação da existência de vários casos semelhantes que estão aparecendo nos tribunais de segundo grau, eles próprios possam identificar e, eventualmente, fazer afetação de recursos, né? Antes que esses tribunais de segundo grau venham a ser congestionados por temas repetitivos. Tá? É o Jetsons. Outro é o sistema de autuação com IA. Muitos problemas de autuação a gente tem, de autuações feitas equivocadamente pela parte, autuações que não são feitas adequadamente pelos servidores que lidam com isso. Né? O STJ vai receber neste ano 500 mil processos. Esses 500 mil processos são mais de... Se o microfone fosse daqueles que solta aqui, já ia... São 2.000 processos por dia que chegam e precisam ser trabalhados, precisam ser autuados. Se olha qual é o assunto, as partes, etc. e tudo. São 80 servidores fazendo isso por dia. Né? Isso se reproduzindo diariamente, isso sendo feito a partir de inteligência artificial, é claro, diminui o trabalho, pode se deslocar esses servidores para outras áreas, né, para a área afim propriamente dita. Tá? Então, também é um sistema que está em breve em operação. Tá? Ainda não está. E aqueles que estão realizando resumos. A realização de resumos para se chegar, por exemplo, a um relatório dos processos, para facilitar a elaboração de relatórios dos processos a partir da leitura das peças relevantes e dos pontos relevantes que devem constar do relatório. Está aqui uma espécie... Aqui eu não vou, pela falta de tempo aqui, eu vou pular aqui, mas é só um exemplo. Claro, esses chats GPTs customizados, que também trabalham para a realização de ementas, para elaboração de ementas, que já estão sendo utilizados, né? A partir da recomendação do CNJ sobre a ementa padrão, ali eu cito 2 ferramentas, dentre outras desenvolvidas, né? O ementador do Fábio e a ementa do CNJ, que é do nosso colega Jorge, que acho que já falou aqui ontem também, né? Também é um grande especialista no assunto. Tá? E que ajudam na realização, na elaboração das ementas por parte dos tribunais. Com algumas preocupações, essas ferramentas todas, especialmente pelo fato de que quando você pega alguma coisa que está em elaboração e manda para o chat GPT, você já está exportando uma informação que, por hora, é interna. E isso gera uma preocupação. Deve ser fonte de preocupação, até porque não há garantia de sigilo das informações que são utilizadas. O STJ tem essa preocupação, né, na ferramenta que utiliza por contrato, ela deve ser mantida de forma sigilosa. Os gabinetes já estão utilizando a ferramenta interna de elaboração de ementas, que está com resultados bastante interessantes. Né? Há PLs discutindo a utilização de inteligência artificial pela justiça, pela advocacia também no Brasil. Né? Destaquei aqui o 266, que fala de regulamentação de utilização para advogados, médicos e juízes, uns pontos interessantes. Primeiro, a possibilidade, pelo Estatuto da OAB, que virá a ser modificado, de utilização da IA para auxiliar a atividade de advocacia pública ou privada. Mas, cuidado, estagiários, porque está escrito no PL que a utilização desses sistemas para atos privativos de advogados, para pessoa não inscrita na OAB, configura exercício ilegal de advocacia. Então, tomem cuidado com o que está aparecendo aí. Né? Também se procura alterar o CPC para permitir que sejam utilizadas essas ferramentas para auxiliar a prática de atos processuais, né? Mas deixando claro que eles sempre serão submetidos aos juízes para revisão e assinatura. A ideia é decisão, não. Né?
o TSE da regulamentação, propriedade intelectual, vou pular isso aqui porque estou acabando o meu tempo, e está aí porque que a gente precisa se preocupar com o assunto, né? Petições aos montes, naturalmente, feitas por IA, e que vão cada vez mais a serem apresentadas aos juízes. A gente vai ter que lidar com isso, é claro. Né? Eu vou passar logo, para não parecer que estou fazendo propaganda. Né? Então, as limitações ainda existem, né, da utilização dos grandes modelos de linguagem. Isso a gente pode tratar agora quando formos conversar. Eu não quero extrapolar o meu tempo, já estou no limite. Só queria trazer essas questões que são sempre importantes para a gente discutir, que é a dificuldade, quando a gente está trabalhando na leitura de uma grande quantidade de documentos, de interpretar o resultado que a gente vai receber. Porque nós vamos receber resultados baseados na maior parte das decisões tomadas. E eu tenho uma preocupação sobre como nós vamos lidar com opiniões divergentes, opiniões minoritárias, que são, muitas vezes, muito relevantes e são aquelas que fazem evoluir depois a jurisprudência. Então, será que nós vamos acabar com as opiniões minoritárias, as opiniões divergentes? Vamos, com isso, impedir o progresso da evolução, uma evolução jurisprudencial? Será que isso vai nos tornar difícil também fazer o distinguishing de um caso concreto em relação a todos os outros que eram parecidos? Será que nós vamos ter aquela dificuldade de dizer, não, espera aí, gente, esse caso aqui parece igual ao meu, mas não é, atenção. Presta atenção aqui, tem que ser diferente. Tá? Enfim, são algumas questões que eu queria colocar aqui, mas agora eu quero voltar a um assunto antes de encerrar. Lembram que nós estamos falando de 69 ferramentas de IA para uma coisa, 66 utilizadas para outra? Pensem, os senhores, o repositório de IA do que o CNJ trouxe, no levantamento que ele fez, são 140. Hoje, praticamente todo tribunal quer ter uma IA para chamar de sua e de preferência dizer, fui eu que desenvolvi. Será que esse é o caminho certo? Eu gostaria que nós tivéssemos, ao invés de ter 66 ferramentas parecidas, eu gostaria que nós tivéssemos uma só, desenvolvida por algum tribunal e que pudesse ser utilizada por todos os 90. Então, o que falta, a meu ver, e acho que essa é uma provocação que eu gostaria de deixar, é a integração disso e a governança desse processo. É uma real integração, uma real possibilidade que uma ferramenta desenvolvida por um tribunal pudesse ser disponibilizada para todos e que houvesse uma governança mesmo desse processo, que, a meu ver, pode muito bem vir e deve ser exercida pelo órgão natural para isso, que seria o CNJ, para que, de fato, tudo que viesse a ser desenvolvido fosse usado pelos demais. Não acho que as ferramentas do STJ sejam melhores do que dos outros, nem que foi desenvolvido em um tribunal do estado A, B ou C, seja pior. Tem muita gente boa desenvolvendo muita coisa boa. E a gente dizer as ferramentas são utilizáveis pelos outros tribunais, isso não é suficiente. A gente dizer as ferramentas são utilizadas, está aqui, ó, é assim que usa e usa já, é isso que a gente tem que ter, para que a gente não fique tendo retrabalho e fazendo 60 vezes a mesma coisa. A IA serve para isso, para a gente não fazer todo mundo 60 vezes a mesma coisa. A gente não pode, na implantação das ferramentas, agir como agíamos 20 anos atrás. Nós estamos, com isso, impedindo ou retardando o desenvolvimento da tecnologia nos tribunais. Então, era só essa mensagem final que eu queria deixar aqui. Agradeço a todos pela atenção. Obrigado. Muito obrigado, ministro Paulo Domingues. Na verdade, foi uma continuidade, foram bastante complementares as apresentações, eu parabenizo os dois. Tem alguns minutinhos aqui, eu gostaria só de trazer a pauta, porque geralmente quando se fala de IA, fala-se de atividades repetitivas, retrabalho, mas também dá para usar para criação, ministro Afrânio. O senhor acha que como que o senhor vê o uso da IA para, pensando na criatividade e inovação? O colega Paulo Sérgio bem explicou que essa parte da criação, ela tem muito a ver com o humano dentro de uma decisão.
não há justiça sem humanidade, né? E não há justiça com desumanidade. Então, nós estamos tratando de robôs, estamos tratando de máquinas que, a princípio, elas apenas reproduzem padrões que nós apresentamos a ela. Então, o programador joga um padrão, ela vem e pega, por exemplo, uma tese já firmada, que é de cumprimento obrigatório, aquelas que realmente têm que ser cumpridas, e efetivamente reproduz tudo aquilo. O máximo que nós conseguimos, o Armando Guedini, que está ali, que é o juiz, ele encabeçou um projeto, foi no sentido de que, ao distribuir uma determinada demanda, a inteligência artificial, que nada mais é do que um método de procura, de identificação e de junção de dados, ele identificasse, por exemplo, a prevenção do juiz, a conexão dos outros processos, e, ao fazer a submissão, ele podia encaminhar junto uma espécie de minuta, constando que aquele tema foi decidido pelo tribunal, por exemplo, se fosse algo constitucional, sobre o Supremo Tribunal Federal, na seguinte ordem. Então, ele mandava essas informações, um informativo mesmo, para o relator, né? Ou se fosse pelo STJ. Então, isso foi o que, de criativo, nós alcançamos. Mas, em regra, tudo que nós utilizamos até hoje, chamamos de IA, na realidade é uma automação. A IA está acontecendo, ela acontece todos os dias. Muito obrigado. Quer complementar para a gente fechar? Eu acho que, por hora, ninguém quer falar de decisão tomada por robô ou por IA. Mas essa é uma coisa sobre a qual a gente vai ter que falar daqui a pouco. Porque o volume vai aumentar, e nós vamos precisar lidar com causas efetivamente repetitivas e dar a elas um tratamento compatível com aquilo que nós vamos receber. Não vai ter outro jeito. E aí o grande problema vai ser esse que eu toquei no final, vai ser a distinção. Como fazer a distinção dos casos diferentes dos casos normais? Não vai demorar. Nós já temos as ações propostas por IA, contestadas por IA. Quem vai ter que ser um humano que... Nós vamos ter que separar o joio do trigo, não tem jeito. É uma questão que acho que temos com ela um encontro marcado para daqui a alguns anos, eu acho. Só nessa parte de criativo, eu recebi um documento, eu não vou falar qual tipo de documento, senão eu já vou dar margem para ele, mas eu recebi um documento que logo que eu li, eu falei assim, isso foi feito pela IA. Por quê? Porque era um texto que devia ser conexo, com uma semântica que trouxesse similaridade com aquilo que era tratado, só que no final de uma frase e o início da outra não havia uma concatenação. Então, veja bem, faltou o quê? Faltou ali a sensibilidade que só o humano tem. Quem sabe no futuro a gente consiga também fazer isso. Precisamos nos preparar, né? Muito obrigado, ministro Afrânio, ministro Paulo Domingues. É uma honra contar com a presença de vocês. Uma salva de palmas, por favor.